Sistema nervoso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, que é a matéria do segundo bimestre da apostila do sexto ano. Bom, então, o sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, são sistemas envolvidos na coordenação e regulação das funções corporais. Então, na coordenação, eu quero pegar alguma coisa, é o meu sistema nervoso que vai mandar uma informação para que eu pegue aquela determinada coisa. Regulação das funções corporal. Eu levei um susto, como é que eu vou fazer para me defender daquilo que me assustou? Então, ele também vai enviar informações onde o sistema endócrino vai mandar outras, e assim os dois acabam trabalhando juntos para que você, numa situação de susto, numa situação de estresse, você consiga fugir de um determinado local, você consiga se sair melhor em determinadas situações. Dentro do nosso sistema nervoso, a gente costuma dividir ele sempre em dois tipos. O sistema nervoso central, onde a gente tem o encéfalo e a medula espinal, e o sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso somático e o autônomo. Dentro do autônomo, a gente tem o simpático e o parasimpático. Tá, mas o que é o sistema nervoso central? É aquele que está no meio do nosso corpo. Então, ele está dentro da nossa caixa craniana, o encéfalo, e dentro da nossa coluna vertebral, a medula espinal. Então, ele fica bem no centro do nosso corpo. Sistema nervoso periférico, aquele que sai desse daqui. Então, a partir do sistema nervoso central, saem nervos que chegam até as nossas mãos, aos nossos órgãos, aquilo que a gente precisa. Somático é aquele que eu mando nele, né? Então, eu preciso pegar uma caneta que caiu no chão. Eu mando no meu neurônio, no meu nervo, e ele vai lá e pega aquilo do chão. E existe também o sistema nervoso autônomo. O que é o autônomo? Aquele que eu não comando. E o simpático e parasimpático. O simpático é aquele que dá as minhas primeiras reações. Então, sempre que eu tenho algo que eu preciso resolver de urgência, quem resolve é o sistema nervoso simpático. E o parasimpático, ele vem para acalmar o sistema nervoso simpático. Então, por exemplo, eu estou caminhando na rua e levo um susto, escuto um barulho muito alto, acho que é uma explosão, por exemplo. Então, o meu simpático vai entrar em ação. Ele vai fazer com que os meus olhos fiquem maiores, né, mais arregalados, as pupilas se dilatem, o meu coração bate mais rápido, a minha respiração fica mais ofegante, né, e outras coisas acontecem. Quando eu olho, viro para trás e olho e vejo que não foi nada, foi só alguma placa, alguma coisa que caiu, mas não foi nada de grave, o meu sistema nervoso parasimpático vai entrar em ação, fazendo com que essas, é, essas reações todas que eu passei a apresentar, que elas sumam nesse momento. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai acalmar. Então, vai parar de bater o meu coração tão aceleradamente, ele vai diminuindo o ritmo cardíaco, diminuindo a minha respiração, a minha pupila vai voltar novamente ao tamanho normal, porque eu já percebi que a situação de perigo passou. Bom, então, o nosso sistema nervoso central, então, como eu falei, ele é formado pelo encéfalo. Então, o que é o encéfalo? O encéfalo é o conjunto, né, do nosso cérebro, do corpo caloso, do hipotálamo, o tálamo, que é essa outra região aqui, o nosso cerebelo, a ponte, o mesencéfalo, o bulbo e a medula espinal e a hipófise, que é uma glândulazinha que fica aqui bem no meio. Então, isso tudo é o nosso encéfalo, fica dentro da nossa caixa craniana. Esse é o nosso sistema nervoso central e encéfalo. O nosso encéfalo, né, ele tem algumas regiões, né, e nessas regiões ele tem ele permite com que a gente consiga sentir as sensações, né? Então, aqui nesse local a gente tem o sistema olfativo, nessa região mais aqui embaixo parecida com X é o nosso sistema óptico, aqui, né, onde coordena os movimentos da nossa face e assim por diante. Então, cada regiãozinha dele
vai comandar algo em específico dentro do nosso corpo. As funções. Então, a gente tem algumas estruturas e as funções desse cérebro. O cerebelo, ele comanda pensamento, movimento voluntário, a linguagem, o julgamento e a percepção. O tálamo, ele tem as interações sensoriais e motora. O cerebelo, ele ajuda no nosso movimento, equilíbrio, postura e no tônus muscular. O tronco encefálico, né, que seria a ponte mais o bulbo, os dois juntos. Ele atua na respiração, ritmo dos batimentos cardíacos e pressão arterial. O mesencéfalo é responsável pela nossa visão, audição, movimento dos olhos e o movimento do nosso corpo. O hipotálamo é responsável pela pressão sanguínea, sudorese, sede, fome, sono, vigilância, raiva, o prazer e a temperatura corpórea. Ele que ajuda a gente também a se defender do frio. O corpo caloso é aquele que vai unir os dois hemisférios, então a parte do lado direito com a parte do lado esquerdo. Aqui a gente tem uma figura, né, mostrando um pouco dessas funções. Então, equilíbrio e coordenação muscular aqui no cerebelo, a memória, a visão, compreensão da linguagem nessa parte mais amarelinha, as sensações nessa partezinha verde, movimento voluntário, desenvolvimento de habilidades motoras nessa região aqui, movimento voluntário dos olhos nessa outra região, produção motora e da fala, intelecto superior, autocontrole, inibição e emoções nessa parte frontal. E aqui a gente tem a audição. É lógico, né, que tem muito mais funções aí, né? Aqui tem algumas funções só desempenhadas pelo cérebro. No nosso sistema nervoso central, existe a substância branca e a cinzenta, que seria no nosso cérebro propriamente dito, né? No sistema nervoso central existem as chamadas substâncias brancas e cinzenta. A substância cinzenta é formada pelo corpo dos neurônios e a branca pelos seus prolongamentos. No encéfalo, a substância cinzenta ocorre mais externamente e a substância branca mais internamente. No bulbo, a medula, a substância cinzenta ocorre mais internamente e a substância branca mais externamente. Então, essa figura que a gente tem aqui, né, ela mostra a medula, onde eu tenho a parte mais cinzenta e a parte branca aqui do lado de fora. A medula espinal. A medula espinal ela possui cerca de 40 centímetros de comprimento, então ela vai pegar do nosso pescoço até o osso do cóccix. Ocupa o canal vertebral desde a região da primeira vértebra até o nível da segunda vértebra lombar. A medula funciona como centro nervoso dos atos voluntários, como arco reflexo, e também como veículo condutor de impulsos nervosos. Da medula partem 31 pares de nervos e ramificações, e por meio dessa rede de nervos, a medula está contatada com várias partes do corpo, recebendo mensagens de vários pontos, enviando para o cérebro. E recebendo mensagens do cérebro e transmitindo para as várias partes do corpo. Então, se a gente espeta o dedo em alguma coisa, essa sensação vai chegar na nossa medula e ela vai ser encaminhada ao cérebro. Se eu estou sentindo calor, essa sensação chega na minha medula e vai ser encaminhada. E assim por diante. E o cérebro vai mandar a resposta, né? Então, no caso de eu espetar o meu dedo, retirar o dedo, fazer uma contração do dedo para que ele saia do local onde ele está sendo espetado. No caso de estar com muito frio, tremer para produzir calor. Na região dorsal, encontramos os neurônios que são sensitivos, que é na raiz dorsal, e na parte ventral, os neurônios motores. Então, aqui a gente tem a medula espinal, aqui todas as suas vértebras, né, certinhas. E aqui a gente tem, né, da onde saem as ramificações para cada uma das partes do nosso corpo, né? Então, por exemplo, para os olhos, a ramificação sai bem aqui de cima, as glândulas salivares também, para as vias respiratórias aqui mais na região do meio e para o coração também.
verifiquem que normalmente ele sai mais próximo de onde o próprio órgão está, para não ser algo muito distante, né? Não ter que levar para algo muito distante essa informação. E aqui no meio a gente tem uma cadeia de gânglios, né? São os locais que vão recepcionar a informação e devolver a resposta quando for necessário. Aqui a gente tem a medula espinal, então a gente consegue ver aqui, né, dentro da caixa craniana o encéfalo, e aí que dentro da nossa medula, da nossa coluna vertebral, a medula. E aqui a gente consegue ver mais facilmente. Então esse amarelinho claro é a medula e aqui é o osso, né, da nossa coluna. Aqui também a gente tem ele novamente. E aqui a gente pode ver, né, a raiz sensitiva saindo dessa região para levar os comandos que são necessários. Depois a gente tem algumas camadinhas, né, são 3 camadinhas, que são chamadas de meninge. As meninges, elas protegem o sistema nervoso central, fazendo com que inflamações, infecções não cheguem ao sistema nervoso central. E quando a gente tem algum tipo de inflamação nessas camadinhas, a gente tem uma inflamação chamada meningite, que ela pode ser viral ou bacteriana. Bom, dentro dessas camadinhas, nós temos então a camadinha mais interna, é a chamada pia mater. Pia porque é a primeira, está em contato direto com o nosso cérebro. Mais para cima a gente tem uma outra camadinha que é chamada de aracnoide, porque ela é feita de fibras e parece uma teia de aranha envolvendo o nosso cérebro. E por fim a gente tem a dura mater, que é uma camada mais rígida, que protege mais contra choques mecânicos. E acima dela a gente vai ter a caixa craniana, o osso propriamente dito, que forma o nosso crânio. Essas mesmas camadinhas que protegem o nosso cérebro e o nosso encéfalo, elas também vão proteger a nossa medula dentro da nossa coluna vertebral. O sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos encarregados de fazer ligações entre o sistema nervoso central e o corpo. O nervo é uma reunião de fibras nervosas que podem ser formadas por axônios ou dendritos. Axônios e dendritos são partes dos neurônios que a gente vai ver daqui a pouquinho. Os nervos que levam a formação da periferia do corpo para o sistema nervoso central são os nervos sensoriais, né, ou sensitivos. Então, eles levam as informações do nosso corpo até aonde a gente precisa que elas sejam codificadas. Então, são chamados de sensoriais ou sensitivos. Aqueles que transmitem os impulsos nervosos do sistema nervoso para os músculos, ou seja, a resposta do nosso sistema nervoso, ou glândulas, são os nervos motores. Então, os motores é o que fazem o caminho inverso, né? Então, encostei a mão na panela quente, quem vai sentir e vai enviar a sensação para o meu sistema nervoso central são os sensitivos. A partir do momento que o meu sistema nervoso leu a informação e entendeu que a mão está queimando, eu mando a informação pelo motor para pedir para que você tire, né, no caso eu, tire a mão da panela para não me queimar. Existem ainda os nervos que são chamados mistos, né? Eles são formados por axônios de neurônios sensoriais e motores. Então, eles podem ter dupla função. No sistema nervoso periférico é quando parte do encéfalo os nervos. Então, tudo aquilo que sai do encéfalo, né, aquele que eu mostrei lá ligando os órgãos, isso tudo é sistema nervoso periférico. Os nervos são chamados de cranianos, tem 12 pares que estão nas estruturas que formam o crânio. E quando partem da medula espinal, denominam-se espinais, são 31 pares, e eles estão mais ligados às estruturas que formam os órgãos do nosso corpo, principalmente do tronco. Os corpos dos neurônios formam fibras sensitivas, e os neurônios sensitivos situam-se próximo à medula, reunindo em estruturas específicas chamadas gânglios espinais. Os corpos celulares dos neurônios que formam as fibras motoras localizam-se na medula. Então, é onde fica o corpo do neurônio. O conjunto de nervos cranianos e ractidianos forma um sistema nervoso chamado de periférico.
E o periférico ele se divide em autônomo ou visceral, que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, e o voluntário ou somático. Sistema nervoso autônomo, ele regula o ambiente interno do corpo, controlando a atividade dos sistemas digestórios, cardiovascular, excretor e endócrino. Aquele que a gente não comanda, né? Então eu não preciso ficar mandando meu coração bater, eu não preciso ficar mandando meu sistema digestório funcionar depois que eu almocei. Ele faz isso sozinho. Então alguém está fazendo esse trabalho por mim, e quem está fazendo esse trabalho é o meu sistema nervoso autônomo. Ele contém fibras nervosas que conduzem os impulsos do sistema nervoso central, músculos lisos, e das vísceras à musculatura do coração. O sistema nervoso autônomo divide-se em sistema nervoso simpático, que estimula as ações, mobiliza energia, permitindo o organismo responder à situação de susto, que eu falei lá atrás, e o parasimpático, que, de maneira geral, estimula as atividades relaxantes. Passou o susto, você vai se acalmar. Então, é o parasimpático. Aqui a gente tem, né, mostrando como é que isso acontece. Então, aqui eu tenho as fibras mostrando os sistemas funcionando. Então, um recebe e o outro devolve o sinal. E aqui eu tenho as ações do simpático e parasimpático. Então, aquilo que eu falei. Dilata a pupila, eu fico com a pupila maior, enxergando mais porque eu estou numa situação de susto, preciso fugir. Passou a situação de susto, contrai a pupila. Estimula a salivação, inibe a salivação. Desculpa. Inibe a salivação, estimula a salivação. Relaxa os brônquios, reduz batimentos cardíacos. Então, eles vão fazendo, né? A gente fala de antagônica. Aquilo que um faz, o outro desfaz. Né? Ele faz ao contrário. Os neurônios, né? Neurônios são as células responsáveis pela transmissão dos estímulos nervosos. São as células do sistema nervoso, propriamente dito. Para exercer as funções, elas contam com duas propriedades que são fundamentais. Uma é a irritabilidade, né? Que elas são capazes de responder aos estímulos com rapidez, seja eles internos ou externos. E outra, condutibilidade, conduz bem um impulso, né? Então, consiste na transmissão do impulso nervoso. Então, aqui a gente tem a parte dos dendritos, o corpo, o axônio, né? Aqui a bainha de mielina e aqui atrás a gente tem novamente o terminal do axônio, ok? Então, tudo isso aqui é o axônio e o impulso ele passa sempre nesse sentido, do dendrito para o axônio. Aqui mais um exemplo, né, de como é o neurônio e o estímulo novamente passando do dendrito para o axônio. Aqui é só né, como isso acontece. Então, ele vai polarizando e despolarizando, e aí esse impulso passa. E aí a gente tem a sinapse. O que é a sinapse? A sinapse é onde acontece a comunicação entre dois neurônios, né? Então, ele fala aqui que é um tipo de junção especializada em terminal axonal. Faz contato com outro neurônio ou outra célula. As sinapses podem ser elétricas ou químicas, que é o que acontece na maioria. A sinapse elétrica permite transferência direta de corrente iônica para outra. Em mamíferos adultos, esse tipo de sinapses são raras, né, ocorrendo frequentemente em neurônios em estágios iniciais da embriose, formação do embrião. Então, nós normalmente temos essa condução elétrica quando a gente está na fase de formação, ainda na barriga da nossa mãe. A sinapse química, as membranas pré e pós-sinápticas são separadas por uma fenda sináptica. Então, um neurônio ele não toca no outro, ele fica muito próximo. E aí ele faz o quê? Ele manda uma substância química para o próximo neurônio, que lê essa substância e entende o que ele quer dizer e passa essa informação para frente. Como se fosse um telefone sem fio, que a gente vai cochichando um na orelha do outro. Só que nesse caso eles não podem se tocar, eles não se relam, né? A passagem do impulso nervoso nessa região é feita por substâncias químicas, que são os neurotransmissores, que são liberados nessa fenda. O terminal axonal tópico contém dúzias de pequenas vesículas que armazenam nitrogênio.
Quando o impulso nervoso final do axônio estimula as vesículas e liberam ONTs, os quais atravessam o impulso nervoso de uma célula, neurotransmissor aqui. Neurotransmissores atravessam o impulso nervoso de uma célula para outra em milésimos de segundos. A sinapse química, os principais neurotransmissores são adrenalina, acetilcolina, noradrenalina, dopamina e serotonina. Preciso saber disso? Não. Só tem os nomes aí para que vocês saibam. As sinapses químicas também ocorrem nas junções entre terminações dos axônios e dos músculos, chamadas de placas motoras. Por meio das sinapses, o neurônio pode passar mensagem do impulso nervoso para centenas ou até milhares de impulsos diferentes. Então, aqui a gente tem, essa sinapse acontecendo. Então, ele libera substâncias que vão ser lidas pelo próximo neurônio e vão passar essa informação para frente, Aqui é a mesma coisa acontecendo. Então, a gente tem a liberação aqui de substâncias, e essas substâncias, então, vão ativar essas células que estão aqui. Nesse caso, é um neurônio ativando uma célula normal do nosso corpo para que ela possa fazer o trabalho, um músculo, alguma coisa assim. O ato reflexo. Ato reflexo, então, são respostas automáticas involuntárias a um estímulo sensorial. Então, por exemplo, quando o médico bate o martelinho no nosso joelho, o joelho levanta sem que a gente queira que ele levante, O estímulo chega ao órgão receptor e é enviado pela medula através dos neurônios sensitivos que chegam à raiz dorsal. Na medula, os neurônios associativos recebem a informação e emitem uma ordem de ação através dos neurônios motores, saem da medula através da raiz ventral. Os neurônios motores chegam ao órgão efetor, que realizará a resposta do estímulo inicial. Qual é a resposta? Depende daquilo que você deu de estímulo. Se é espetar o dedo, a resposta é puxar a mão. Se é frio, a resposta é tremer, e assim por diante. Esse caminho seguido pelo impulso é chamado de arco reflexo. Então, no caso desse impulso, é o impulso que o médico ele faz, Então, aqui a gente tem o estímulo, o nervo, deixa ele voltar, o estímulo externo, eu tenho o nervo, o sinal elétrico, o nervo sensitivo, passa para o nervo motor, e aí, então, é feita o processo de levantar a perna, Então, bate, passa para o nervo sensitivo, o nervo motor responde e a pessoa levanta a perna, ok? Bom, então é isso que eu tenho para explicar. Espero que tenha sido claro e até a nossa prova. Muito obrigada, tchau!